Oi, gente, nosso trabalho é sobre a história do Cerco de Lisboa e a gente vai começar falando um pouquinho sobre a vida de José Saramago. Ele nasceu de 16 de novembro de 1922, numa província em Portugal. E devido a diversas dificuldades econômicas, ele foi obrigado a interromper os estudos e, a partir disso, ele teve que fazer outras atividades profissionais. Ele foi serralheiro, mecânico, desenhista, funcionário público, editor, jornalista, entre outros. O seu primeiro livro ele foi publicado em 1976, que foi A Terra do Pecado. E entre as suas principais obras tem A Caverna, Caim e O Homem Duplicado. E uma das mais importantes, que é A História do Cerco de Lisboa, que é o nosso livro. Em 1976, ele começou a ficar só na literatura mesmo. E em 1998, ele ganhou o Prêmio Nobel e ele foi o primeiro autor português a ganhar. 18/6/2010 foi a sua morte. Agora a gente vai falar um pouco sobre os aspectos principais do livro. Então, agora eu vou falar sobre as características marcantes do livro. E são duas principalmente, a pontuação e a narração em diferentes planos. E sobre essa primeira característica eu vou ler um trechinho. Então o senhor doutor acha que a história é vida real. Acho sim, que a história foi vida real, quero dizer. Não tem a menor dúvida. Que seria de nós se não existisse o deleatur? Suspirou o revisor. Então, nessa parte a gente pode perceber bem a quebra do diálogo tradicional. Porque o autor não escreve com o parágrafo e o travessão, como a gente costuma ler. A marcação de início de diálogo para ele é uma vírgula e uma letra maiúscula, o que causa uma certa confusão, porque a gente perde a pontuação final das frases, a gente não consegue muito bem saber se é interrogação, se é uma exclamação, então às vezes tem que ler umas 2, 3 vezes para entender a entonação que o personagem está querendo dar para a fala dele. E outra coisa que é bem importante nessa parte da quebra do diálogo tradicional é a sociolinguística. Porque como uma frase já vem corrida, já vem uma depois da outra, muitas vezes a gente se perde, a gente não consegue entender direito qual personagem é qual. E a sociolinguística é muito importante, porque você consegue perceber bem o tratamento de uma pessoa com a outra, de um personagem com o outro. Que é o caso do revisor, que o revisor sempre trata o autor com um vocativo muito exaltado, por assim dizer. Senhor doutor é um vocativo bem importante. Então, ele sempre que ele está falando com o autor, ele sempre fala esse senhor doutor. Então a gente consegue perceber que é ele que está falando, consegue perceber que é o autor que está falando. Além de, lógico, mostrar a questão da hierarquia, a hierarquia das profissões. O autor, que é muito valorizado, e o revisor, que é bem subalterno, por assim dizer. E agora a questão dos diferentes planos. São 3 planos, principalmente. A do fato histórico do Cerco de Lisboa, que é contado pelo autor, que está recebendo a revisão do Raimundo. Um segundo plano, que é o plano do José Saramago contando a história, que tem as personagens, o Raimundo, a Maria Sara e tudo mais. E tem o terceiro plano, que é o livro escrito pelo Raimundo, que cria uma segunda história do Cerco de Lisboa e tudo mais. E isso dá pra gente perceber bem a questão da metalinguagem, porque é um livro e dentro desse livro tem 2 outros livros sendo escritos. Então é uma questão que é bem importante no História do Cerco de Lisboa. Agora, o narrador. O narrador é em terceira pessoa e, muito além de ser um narrador observador, ele é também um narrador onisciente. E para exemplificar, eu vou ler uma frasezinha curta só para entender mesmo. Ainda na cama, Raimundo Silva, perplexo, perguntava a si mesmo. O narrador onisciente, ele é percebido durante o texto inteiro, tem vários exemplos disso, eu peguei só esse para ilustrar mesmo. E agora a gente vai falar um pouco sobre o espaço.
Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre o espaço do livro. A gente pode perceber que a história ocorre em Lisboa, só que há tempos distintos durante o romance. O primeiro é em 1989, onde o autor José Saramago conta a história de Raimundo. Ele destaca alguns espaços, como a casa de Raimundo, onde ele passa o maior tempo dele trabalhando, revisando os livros, e a editora para a qual ele trabalhava. O outro ano é em 1147. Esse ano é quando ocorreu o Cerco de Lisboa. A história do Cerco de Lisboa é contada tanto no livro de Raimundo, quanto no livro que Raimundo revisa no começo da história. E a gente pode observar que o Cerco de Lisboa foi quando o Dom Afonso Henrique tentou dominar a terra dos mouros. Agora vocês podem ficar com o próximo item. Tá, agora a gente vai falar da escola literária, que não é muito bem uma escola literária, mas sim se trata da literatura contemporânea. Quanto ao autor, José Saramago, ele foi a maior expressão da literatura portuguesa, o que colaborou com o efetivo reconhecimento da prosa em língua portuguesa. Quanto à obra, foi um fato histórico de Portugal, que aconteceu em 1147, mas a obra só foi publicada em 1989. Os acontecimentos, eles misturam fatos reais mais fatos da ficção, tratando da reconquista da Península Ibérica. A obra se passa em diferentes planos, como a Larissa já disse, que contém uma característica inusitada da obra, que compõe uma característica inusitada da obra, contendo um cunho contemporâneo. Agora, o próximo tópico. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre os personagens do livro e a gente vai começar falando do Raimundo, que no livro ele é um revisor de textos, ele é um personagem extremamente importante, ele é solteiro, tem 50 anos mais ou menos, e ele trabalhava revisando textos em uma editora. E um dia ele faz uma alteração enquanto fazia a revisão de um texto, de um livro no caso, e com isso ele acaba fazendo uma pequena alteração que muda completamente a história, e essa história acaba sendo publicada. Quando isso acontece, ele acaba sendo meio que sendo mal visto, e as pessoas que trabalhavam na editora começam a meio que desconfiar dele, e então eles contratam a Maria Sara, que é uma mulher que foi contratada com o intuito de meio que fiscalizar e aprovar tudo que ele escrevia. Então, tipo assim, sempre quando ele escrevesse alguma coisa, ela iria dar uma olhada depois, antes de ser publicado, pra ver se a história estava tudo bem. E a Maria Sara, no começo, ela é super rígida com o Raimundo, ela pega muito no pé dele, só que com o decorrer da história, eles acabam criando um romance. E eles se apaixonam e é uma coisa recíproca. E com isso, o Raimundo, depois de ter feito a alteração do livro e tudo que aconteceu, ela fala assim: por que você não escreve um livro contando a história que você realmente queria que fosse escrita? Que no caso seria com essa alteração. E o Raimundo fala assim: ah, legal, vou fazer isso. Com isso, nessa história que ele começa a escrever, surgem dois personagens que são personagens secundários, digamos assim. Esses personagens são o Mogame e a Oruana. O Mogame e a Oruana são como se fosse um casal que representasse o relacionamento dos dois, no caso do Raimundo e da Maria Sara. O Mogame, ele é um soldado que estava participando da história do Cerco de Lisboa. E a Oruana é uma pessoa por quem ele se apaixona. E sempre o Raimundo se identifica muito com os dois, e por isso ele cria esse personagem para ser como se fosse um espelho da relação dele com a Maria Sara. Aí o outro personagem é o Costa. O Costa, ele é o chefe do Raimundo, e ele que toma conta da editora e é o responsável por tudo lá. Aí a gente tem o historiador, que é um outro personagem.
o historiador é quem realmente escreveu a história do Cerco de Lisboa. Então, assim, como o Raimundo é um revisor de texto, ele estava revisando a história do historiador sobre o Cerco de Lisboa. O diretor literário, ele é quem, depois que o Raimundo faz alteração no livro, na história, e essa alteração gera um conflito, ele é quem aparece e fala, porque assim, depois que o Raimundo faz isso, fica naquela situação de que assim, vamos demitir o Raimundo porque ele fez uma coisa errada, a gente não devia dar uma segunda chance. Só que o diretor, ele não concorda com isso, ele fala assim, não, vamos dar uma segunda chance sim pra ele, e acaba meio que recebendo o Raimundo de volta, falando assim, que ele vai continuar, e dá a ideia de contratar a Maria Sara pra ser uma pessoa para auxiliar e aprovar o que ele estava escrevendo. E o último personagem é a senhora Maria, que é uma funcionária da casa de Raimundo, e antes da chegada de Maria Sara na vida de Raimundo, a senhora Maria era a única mulher que estava presente na vida do Raimundo. Bom, galera, foi isso, os personagens. E agora o próximo tópico. Então agora a gente vai conhecer um pouco do enredo do livro de José Saramago. Ele começa o livro dedicando a sua mulher, a Pilar. A Mari vai ler esse trecho para vocês. Enquanto não alcançares a verdade, não poderás corrigi-la. Porém, se a não corriges, não a alcançarás. Entretanto, não te resignes. Muito obrigada. Nessa parte a gente já começa a ver uma coisa que ele vai tratar durante o livro, que é a verdade histórica. Como um livro de história, né, baseado em fatos históricos, se aproxima muito de um livro de ficção. Vamos falar disso melhor mais pra frente. O livro, a história mesmo de José Saramago, começa com a conversa de um revisor com o autor. O autor, ele escreveu um livro histórico sobre o Cerco de Lisboa. E eles estão conversando. O autor fala que confia muito na revisão desse revisor, que vai ser o nosso personagem principal, que é o Raimundo. Vamos conhecer ele mais pra frente. E enquanto eles estão conversando, o Raimundo fala desse ponto de vista dele, que a história não passa de literatura. Tanto por não dar pra confirmar os fatos que aconteceram há tanto tempo e pode acabar não sendo verdade, então vira ficção, quanto por outros pontos. Mari, lê outro trechinho pra gente? Você vai invocar a Gabi? Talvez. Recordo-lhe que os revisores são gente sóbria, já viram muito da literatura e vida. O meu livro, recordo-lhe eu, é de história. Assim, realmente o designaram segundo a classificação tradicional dos gêneros. Porém, não sendo propósito meu apontar outras contradições, em minha discreta opinião, senhor doutor, tudo quando não for vida é literatura. A história também, a história sobretudo, sem querer ofender. Pode deixar o celular. Então ele mostra bem isso, que assim, tudo que não é vida é literatura. Ok, aí eles terminam essa conversa e o Raimundo começa realmente a fazer a revisão do livro. E aí ele começa a ler esse livro e vê que tem vários furos, tipo, erros de anacronismo. Erro de anacronismo é tipo você escrever uma história na época da caverna e colocar alguém com o celular na mão, sabe? E ele começa a perceber muito isso. Tem a parte do calendário, que ele não leva em conta diferença de calendário, já que lá está tomado pelos árabes e o calendário gregoriano. A fala do rei, tem uma parte que o rei vai falar com os cruzados, né? Porque a história é que os cruzados ajudaram o rei a tomar Lisboa de volta, que estava no poder dos muçulmanos, né? Dos árabes. E o rei fala com uma fala totalmente formal, e ele não tinha tanto conhecimento, educação para falar daquele jeito. E além dos furos e dos erros de anacronismo, o livro desse autor não tem nada de novo, sabe? É só mais um livro contando a história do Cerco de Lisboa. Para mostrar um desses furos, eu vou ler um trecho que ilustra bem isso. Se eu lembrar a senha do meu celular. Ok. O almohaden é cego.
não o tem descrito assim, o historiador no seu livro. O historiador, que somente fala de minaretes e muezzin, talvez ignorasse que quase todos os almohadens naquele tempo e por muito tempo depois eram cegos. Então, tipo, como que ele não coloca isso no livro dele, que todos os almohadens eram cegos? Ok. E aí, depois a gente passa a conhecer melhor o revisor, né? O Raimundo Bem-vindo Silva. Ele era um cara monótono, de boa, nada demais acontecia na vida dele, ele comia todo dia a mesma comida, ele era um cara com uma vida bem nada agitada. E ele tinha contato apenas com uma mulher, que no livro chama Mulher a Dias, que é a empregada dele, e faz revisão pra... Oi? Pode falar. Ah, tá. E esse é o único contato com a mulher que ele tem. E quando ele quer se satisfazer sexualmente, ele procura por prostitutas, mas a vida dele é bem tranquila. E aí ele continua fazendo a revisão desse livro, e a editora liga pra ele e fala assim, eu quero a revisão pra hoje. E ele fala assim, como assim você quer a revisão pra hoje? É um livro de 437 páginas. Aí ele fala, ok, eu entrego pra amanhã então. E ele continua lendo aquele livro cheio de furos e aquilo incomoda muito ele. Aí ele pensa assim, chega na parte, né, que fala, os cruzados auxiliaram os portugueses a tomar Lisboa. E aí ele fala assim, por que não coloco um não aqui? Os cruzados não ajudaram os portugueses a conquistar Lisboa. E aí, tipo, um erro horrível, né? Tudo bem que pra ele o livro já estava cheio de erros, mas esse é um fato que realmente a gente pode provar. E aí ele colocando esse erro tornaria o livro totalmente de ficção. Mas aí que entra aquela questão de verdade histórica de novo. Que assim, a partir do momento que ele escreveu e aquilo foi publicado, passa a ser verdade. E aí a Larissa vai falar um pouco melhor desse trecho pra gente. Então, durante o livro, no início do livro, eles já citam um episódio que aconteceu com Aristóteles, certo? Uhum. Aristóteles um dia escreveu que a mosca tem 4 patas. E por mais que toda criança brinque com mosca quando é pequeno, pega uma mosca e brinca com essa mosca e vê que tem 6, na verdade, quando ela cresce e lê esses livros e vê que lá tá escrito que a mosca tem 4 patas, ela passa a acreditar que a mosca tem 4 patas e passa a difundir essa ideia. E no livro todo é colocado esse erro como algo natural do homem. Tipo, o homem erra. Só que ao mesmo tempo a gente não pode levar esse erro como Verdade histórica. Cair na zona de conforto e continuar errando. Até é colocado o erro do autor e também os erros do Raimundo, que o Raimundo também comete erros, comete deslizes. Fala que o erro não necessariamente é dele, mas sim dos livros que ele lê e dos erros desses livros que ele está propagando. E no momento surge uma frase em latim, que eu não vou ler a frase em latim, mas vou ler a tradução dela, que diz, quanto mais lês, menos aprendes. Que é algo que não é uma intertextualidade explícita, mas dá para fazer uma ligação com Sócrates. Que o Sócrates, ele diz para o Fedro, os livros vão provocar nas almas o esquecimento do que se aprende, devido à falta de exercício da memória. Porque, confiados na escrita, as pessoas vão lembrar de fora para dentro e não de dentro para fora, espontaneamente. O Sócrates, ele era contra os livros justamente por terceirizar o conhecimento não vai ser verdadeiro, ele não vai estar de fato dentro de você, que é essa questão da verdade escrita. E por acaso a gente só sabe disso do Sócrates por um livro que foi o Platão que escreveu. Então cabe essa análise. Ok, muito obrigada, Larissa. Então, no meio da revisão, ele coloca esse não no livro. Aí ele até pensa, será que depois eu tiro ou mando assim, né? Porque aí é uma outra coisa. Quando ele coloca esse não, a gente percebe a importância do revisor. Porque é por ele que vai passar a última vez o livro para depois ser impresso e publicado para todo mundo comprar.
Então mostra bem esse papel que o revisor, um personagem visto como segundo plano, é muito importante, porque ele pode fazer qualquer alteração ali. E aí ele deixa o não, no final das contas ele envia para a editora com esse não, e o livro é publicado e com esse não, e aí ele fica super nervoso, ele sai para caminhar em Lisboa, né, pensando, será que vão perceber, será que vão demitir, né? E aí enquanto ele tá caminhando por Lisboa, ele encontra um cachorro. Ok. E tá, 13 dias depois, a editora percebe o erro do Raimundo e chama ele lá. Aí chama ele pra uma reunião, que tá um chefe lá, o chefe dele que é o Costa, e uma mulher. E aí eles falam assim, ó, então Raimundo, a gente viu o erro, viu que foi um erro proposital, pelo jeito que você escreveu, e aí ele se faz de louco, finge que não tá sabendo de nada, aqui, e aí assim, a gente não vai te demitir, porque você é um revisor muito bom, e a gente vai colocar uma errata no livro. Aí vai ficar até engraçado, né? Tipo, onde se lê não, não. Ou seja, os cruzados auxiliaram sim na tomada de Lisboa. E tá. E aí tinha essa mulher na reunião que ele não conhecia. Essa mulher foi contratada, o nome dela é Maria Sara, para ser uma chefe dos revisores. Para que isso não aconteça de novo, o livro, a última revisão vai ser dela. E depois da reunião, a Maria Sara se apresenta para o Raimundo, fala que leu os trabalhos dele, viu as revisões que ele tinha feito e fala para ele, por que você não resolve escrever o seu livro? Já que você acredita que os cruzados não auxiliaram, né, no cerco de Lisboa, por que você não escreve esse livro, que agora vai ser uma ficção, sobre como os cruzados não auxiliaram? Aí ele não dá muita bola, volta para casa, mas ele acata a ideia e começa a escrever o livro ficcional da tomada do cerco de Lisboa sem a ajuda dos cruzados. E aqui a gente percebe a transformação do revisor em autor. E tá, ele começa a escrever o livro dele e ele tem que achar um motivo, né, para os cruzados falarem não. E aí ele, escrevendo, né, vai tendo que mudar várias estratégias. E aí, para os cruzados falarem não, ele coloca no discurso do rei que essa ajuda dos cruzados não seria remunerada, ou seja, seria de graça. E aí aqui ele até arruma aquilo que ele não tinha gostado do autor que ele estava revisando. Lembra que ele falou que a fala do rei não estava adequada? Aí eu vou ler o trecho. Alçou então o rei a poderosa voz. Nós cá, embora vivamos neste cu de mundo, temos ouvido grandes louvores a vosso respeito, que sois homens de muita força. Nós cá, apesar das dificuldades, vamos fazendo o possível, nem sempre sardinha, nem sempre galinha. Então, coloca essa linguagem do rei como mais simples, né? E aí o rei vai chamar os cruzados para fazer o trabalho de graça, e aí os cruzados não vão gostar, mas alguns cruzados ficam. Mas aí, com alguns cruzados só, ele vai ter que repensar as estratégias de como tudo vai acontecer no livro. Bom, gente, Alice aqui. Então, a gente acabou perdendo o vídeo da minha segunda parte, porém conseguimos recuperar o áudio. Então eu vou pedir para vocês que prestem atenção no áudio e eu coloquei um videozinho meu no fundo, só para não ficar uma tela escura, e voltamos ao vídeo. Ok, voltando. O Raimundo continua a escrever o livro dele e aí a Maria Sara liga para ele e pergunta como estão indo as revisões que ele tinha que estar fazendo e também para saber se ele quis começar a escrever aquele livro que ela tinha proposto. Aí ele só fala mais ou menos por cima e ele termina a conversa. Aí o Raimundo continua a escrever mais um pouco do livro dele e ele sai na rua e encontra aquele cão de novo. E ele tá morrendo de fome e ele alimenta aquele cachorro. Aí ele vai pra editora, né, entregar algumas revisões que ele tinha terminado e ele encontra com a Maria Sara. Aí ele vê uma rosa muito bonita na sala dela, encosta na rosa dela e aí eles começam a ter um romance. E aí a Maria Sara dá carona pra ele até a casa dele. Ele pergunta se ela quer entrar e aí ela diz que não, mas que outro dia eles se veem e tudo mais. O Raimundo ele vai continuar a escrever o livro e ele vai colocar personagens, né? Ele coloca primeiro o Mogen,
que é um personagem que realmente existiu na história, só que é um personagem secundário, assim como o revisor. Ele coloca no livro dele um personagem secundário para dar destaque, assim como ele é um personagem secundário. E aí ele vai na editora e quando ele chega lá, a Maria Sara não tá lá. Ela estava doente e ele pede o telefone dela para a secretária, volta para casa, só que quando ele volta para casa ele fica com vergonha de ligar, não sabe se liga ou não liga. E aí ele volta a escrever e coloca outra personagem, uma personagem feminina, a Oruana. E aí o Mogami e a Oruana vão ser um casal no livro dele, que meio que vai representar, meio não, a história de Mogami e Oruana vai coincidir muito com o romance de Raimundo Silva e Maria Sara. Aí ele sai para caminhar por Lisboa e quando ele volta, a Mulher Dias comenta que uma mulher ligou, deixou o telefone para ele retornar. Quando ele vê o telefone, é o telefone de Maria Sara e ele liga de volta para ela e fala que estava com vergonha de ligar, não sei o quê. E ela até brinca, né? Ela fala assim, tem coragem de colocar um não numa revisão, mas não tem coragem de ligar pra mim? A Bianca vai ler esse trecho pra gente. Nada conheço sua vida particular. Se é casada, sim. Ou de qualquer maneira comprometida, como antigamente se dizia, sim. Imaginamos que sou realmente casada, ou que tenho um compromisso. Impedi-lo isso de gostar de mim? Não. E se fosse realmente casada ou tivesse um outro compromisso, impedir isso de gostar de si? Se tal tivesse de acontecer? Não sei. Então tome uma nota de que gosto de si. Isso é verdade, é verdade. Só uma pergunta a mais. Diga, já começou a escrever a história do cerco de Lisboa? Já. Não sei se continuaria a gostar de si se me respondesse que não. Adeus, adeus. Então, a Maria Sara quer muito saber se ele está escrevendo o livro, ele fala que sim. E aí eles já estão totalmente flertando. E aí, ele, depois de falar com a Maria Sara, ele continua a escrever. E depois de um tempo, a Maria Sara ela vai visitar o Raimundo. E nessa visita é quando acontece o primeiro beijo dos dois. Então, eles já são praticamente um casal. E aí, o Raimundo ele volta a escrever e ele escreve o Amanhecer lá em Lisboa do século XII com o Almohaden. Lembra que ele tinha feito a crítica que o Almohaden era cego e tudo mais? Aí ele faz a descrição do jeito que pra ele é o fato certo. Aí eu vou ler a parte. Alá é o único Deus, grita o Almohaden e como um só homem os portugueses avançam. E aí a gente pode até comparar assim, enquanto os portugueses avançam na história, ele também consegue avançar, ou seja, ele beija Maria Sara. A Maria Sara depois vai visitar eles de novo e eles transam, mas com um certo pudor. Vou ler essa parte também. E o beijo começou tão diferente daquele que se tinha dado ontem. Eram as mesmas pessoas, eram outras, mas dizer isso é ter dito nada. Não foi Raimundo Silva quem conduziu Maria Sara à cama. E aí depois o Raimundo, ele tá conversando com a Maria Sara e a Maria Sara fala de publicar o livro dele, né? E aí ele fala, ok, mas se for publicar, eu quero ser o meu próprio revisor. E aí a Maria Sara fala, né, porque se o autor do livro é um péssimo revisor? Aí ele fala, pra não me meter em um não por sim, que foi o que ele fez. Bianca vai ler esse trecho pra gente. O que tem em casa não é um livro, são apenas umas poucas dezenas de páginas com episódios soltos. É um ponto de partida, muito bem, mas então põe uma condição. Qual? Serei o revisor da minha própria obra. Para quê? Se o autor é sempre o mau revisor de si mesmo? Para que não venha acontecer porem-me um sim em um lugar de um não. Maria Sara riu e disse, gosto mesmo de ti. Aí, como eu já tinha citado antes, a história que Raimundo está escrevendo vai sempre coincidindo com as coisas que estão se passando na vida dele. E isso principalmente a gente consegue ver na narrativa pelo romance que tem de Mogami e Oruana e de Raimundo e Maria Sara. Vou ler um trecho para vocês que deixa isso bem claro, ó. Como te chamas? Perguntou Raimundo Silva a Oruana. E ela respondeu, Maria Sara. Eram quase 7 horas da tarde quando Maria Sara chegou.
Então aqui a gente já está quase no final do livro do Saramago e também no final do livro escrito por Raimundo. Depois de ter que mudar várias estratégias por causa do não que ele colocou ali, Raimundo ele termina de escrever o livro, os mouros recuam, Lisboa estava ganha e o livro dele termina. E aí ele vai contar para Maria Sara que terminou o livro. Aí ele fala para Maria Sara que terminou o livro e eu vou ler esse trechinho que é bem legal. Primeiro ele terminando o livro, né? Lisboa estava ganha. Perdera-se Lisboa. Após a rendição do castelo, estancou-se a sangueira. Porém, quando o sol descendo para o mar tocou o nítido horizonte, ouviu-se a voz do almohadem da mesquita maior, clamando pela última vez lá do alto, onde se refugiara Allahu Akbar. Arrepiaram-se as carnes dos mouros à chamada de Alá. Mas o apelo não chegou ao fim, porque um soldado cristão, de mais zelosa fé, ou achando que ainda lhe faltava um morto para dar a guerra por terminada, subiu correndo a Almadana e de um só golpe de espada degolou o velho, em cujos olhos cegos uma luz relampejou no momento de apagar-se-lhe a vida. Ou seja, o livro dele termina com Almohadem sendo morto. E uma coisa legal do José Saramago é a ironia, que ele usa bem discreta, mas aqui nesse trecho a gente vê. Um soldado cristão de mais zelosa fé matou o Almohadem. E aí depois ele vai contar para Maria Sara, né? Aí ela fala: acabaste? E ele respondeu: sim, acabei. Queres me dizer como termina? Com a morte do Almohadem. E Mogame e Oruana, que foi que lhes aconteceu? Na minha ideia, Oruana vai voltar para Galiza, e Mogame irá com ela. E antes de partirem, acharão em Lisboa um cão escondido, que os acompanhará na viagem. Por que pensas que eles devem ir embora? Não sei, pela lógica deveriam ficar. Deixa lá, ficamos nós. A cabeça de Maria Sara descansa no ombro de Raimundo, com a mão esquerda ele acaricia-lhe o cabelo e a face. Não adormeceram logo. Sob o alpendre da varanda, respirava uma sombra. E essa sombra que ele coloca aqui seria aquele cachorrinho que ele encontrou durante vários passeios durante Lisboa. E esse é o enredo do livro. Agora fiquem com o próximo tópico. Bom, gente, agora a gente vai resolver algumas questões de vestibulares. A primeira é: considere as seguintes afirmações. Número 1. Maria Sara apaixona-se imediatamente por Raimundo Silva ao ouvi-lo relatar a batalha ocorrida durante o cerco de Lisboa. Número 2. O soldado Mogame representa as camadas populares, por isso sua força moral é ressaltada no romance. 3. A narrativa evidencia a valentia dos comandantes em batalha, o que explica o orgulho da nação portuguesa pela vitória. Quais estão corretas? Enquanto vocês pensam, eu vou escrever as alternativas aqui. Então, gente, a resposta certa é a letra B. Segunda questão. Assinale com B ou S as seguintes informações. Primeiro, Raimundo Silva, revisor profissional responsável pela revisão do livro do Cerco de Lisboa, infringe o código ético da edição e altera a afirmação do autor. Segundo, Raimundo Silva considera o computador um aliado da tarefa do revisor, principalmente pelo sinal de delator. Terceiro, Raimundo Silva conhece Maria Sara, autora do livro História do Cerco de Lisboa, e eles começam a namorar. Quarto, Raimundo Silva presta homenagem a vários escritores renomados que também trabalharam com professores, como Balzac, Eça de Queiroz e Camões Dante. Então, gente, a resposta correta é a letra D. Agora a gente vai resolver a questão número 3. De acordo com essa legenda, eu vou ler alguns acontecimentos e a gente vai enumerar aqui se foi no presente ou no passado. Primeiro, história de amor entre Raimundo e Maria Sara.
Segundo, história de amor entre Mogame e Oruana. Terceiro, trabalho de revisão de textos. Quarto, confronto entre portugueses e mouros. Quinto, escrita de um livro sobre a história portuguesa. Quarta questão. Preencha com V ou F segundo informações sobre o romance História do Cerco de Lisboa. Primeiro, Mogame, ressaltando o sangue que corria pelas ruas como um rio, narra a violenta conquista de Santarém. Segundo, Maria Sara, comovida com o relato de Raimundo Silva sobre bárbaros que ocorriam durante o cerco, concorda em passar a noite na casa dele na primeira vez que o visita. Terceiro, Raimundo Silva relata que, acuados famintos pelo longo cerco, os mouros foram forçados a comer até mesmo a carne dos cães de Lisboa. Quarto, Afonso Henriques é enfrentado por Mogame, que diz ao rei: quem torto nasce, nunca se endireita. Não querais que nasça torto Portugal. Assim, em nome da justiça, exige receber a parte do saque que for combinado. A sequência correta fica...